Abre o seu celular, então. Pode começar, Tiago. Pode? Aí, não. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui no Centro Espírita Bom Jesus e nós queremos dar boa noite aos internautas, aqueles nossos companheiros que nos aqui. O estudo não foi interrompido, que todos nós necessitamos da palavra do Senhor e que neste dia, mais uma vez, um de nós está aqui para fazer o estudo da noite. Nós vamos antes lermos de fonte viva impedimentos. Deixemos todo impedimento e pecado que estão como uma carreira da alma no estágio largo da vida. Paulo, naturalmente, recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época e, sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim também, na aquisição da vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo o fardo inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge o impedimento inesperado, é o parente frio e incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A Boa Nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo o impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Vamos fazer a nossa prece inicial. Mestre de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez, Jesus, sob os teus auspícios, pedindo, Mestre, pela humanidade sofredora, por todos que passam por problemas difíceis dessa pandemia, por aqueles que perdem seus entes queridos, por aqueles que sofrem, Senhor, por todos os necessitados do corpo e do espírito, que a tua paz possa se fazer presente em nossos corações, hoje e sempre. E assim te pedimos para darmos como iniciada a reunião desta noite. Que assim seja. Bem, meus irmãos, neste momento, nos foi proposto falarmos sobre uma frase de Paulo de Tarso, que hoje, então, é muito significativa, porque cada um de nós pode se fazer essa pergunta. E é: Senhor, que queres que eu faça? Antes de mais nada,
que queres, Senhor, que eu faça comigo mesmo? Durante o estudo, nós vamos pedir para que nossos irmãos pensem em como responder às perguntas que nós faremos agora. Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Mas o que Deus quer de mim? Vamos pensar. Por que tenho que fazer algo para Deus? Imaginemos, vamos meditar. E eu sei fazer alguma coisa? Será que cada um de nós não possui os seus talentos, né? Será que eu sei fazer alguma coisa, que eu preciso fazer alguma coisa, que eu tenho que fazer alguma coisa para mim mesma? Ou o que Deus espera de mim, né? E por que eu tenho que fazer para Deus? Então, antes de mais nada, nós vamos voltar a um tempo atrás, na época do Cristo, após o seu desencarne, em que há a primeira perseguição aos cristãos, e disso aí aparece alguém que é muito um exemplo de fé, de transformação e de coerência doutrinária, que é Paulo de Tarso. Então, vamos lembrar um pouco sobre a vida de Paulo. Paulo era da cidade, na época chamava-se Saulo de Tarso, que era da cidade de Tarso, que ficava na Cilícia, né? Aqui está escrito Sicília, mas não é na Cilícia. E a família dele era de comerciantes judeus, e Paulo inicia os seus estudos rabínicos aos 14 anos. Desde cedo ele queria ser rabino, ele queria ser um doutor da lei. E ele, com isso, ele teve um professor boníssimo, que foi Gamaliel. E em Jerusalém, ele se tornou um dos principais doutores da lei, que se reuniam no Sinédrio, né? E ele era extremamente fiel e defensor da sua crença. Ele acreditava na lei de Deus e nas leis mosaicas como sendo de Deus. Então, era o Decálogo, e ele pensava muito naquilo que Moisés ensinara, pensando ser de Deus, né, o que era correto, dente por dente e olho por olho. E ele fazia isso com muita diplomacia. Só que para entendermos por que Paulo ou Saulo, por que Saulo perseguiu os cristãos, primeiramente, vamos falar de Abigail, noiva de Paulo, juntamente com Gesiel, que era irmão de Abigail. Os dois moravam em Corinto, e o seu pai possuía muitos haveres, algumas terras, e o governo da época, fazia tudo para tirar as terras das pessoas, tirar os bens materiais deles. E o que aconteceu é que eles fizeram uma tramóia tão grande que o pai e Gesiel, juntamente com Abigail, foram encarcerados. Só Abigail não foi torturada, mas o pai dela e o Gesiel foram massacrados, torturados, até que o pai não resiste e desencarna na sua frente. E o irmão, para que as pessoas pudessem tomar conta dos seus haveres, o irmão de Abigail é condenado a viver nas galés.
que como escravo. Então ele viveria para sempre, até a sua morte, remando naqueles navios como escravo. O tempo passou e Abigail, ela, para sair daquele lugar, porque poderia ser muito pior para ela, as represálias, ela pede ajuda a uma vizinha viúva. A vizinha não tem como ajudá-la, mas conhece um casal que perdeu o filho recentemente e que vai mudar-se para Jope, na estrada de Jope, perto de Jerusalém. E para lá, então, eles recebem Abigail com muito carinho, a acolhem como filha e a levam com eles para morar na estrada de Jope. Nisso, ela conhece Paulo e os dois estão noivos, prestes a casar. Mas Abigail nunca se esquecera do irmão. E ela procurava esse irmão, procurava saber notícias, os navios que ancoravam. Ela queria, de alguma maneira, saber notícia, mas estava sendo muito difícil. E Paulo dizia para ela que ele iria procurar junto a ela, procurar pelo irmão e iria achá-lo. Nisso, acontece que Gesiel, nesse navio, há um dos componentes, não é tripulantes, um daqueles moços que eram tidos como pessoas da alta sociedade da época. Ele estava viajando naquele navio e ele então pegou uma febre, uma doença desconhecida, e o comandante, que sabia que Gesiel era uma pessoa de bem, porque todo o motim, todos os rebeldes ali, as rebeldias que havia, ele tentava aplacar, ele tentava acerenar o ânimo dos seus companheiros. Então ele pede a Gesiel que tome conta desse rapaz, porque também não haveria ninguém para tomar conta, ninguém se dispunha com medo de pegar a doença. E Gesiel passa noites e noites acordado, tomando conta, orando, pedindo a Deus que ajudasse aquela pessoa. E realmente o rapaz se cura. Cura, mas aí então é ele que pega a doença. E como ele pega a doença, o comandante diz: olha, o que eu posso fazer para ele não contaminar os outros aqui, eu vou jogá-lo ao mar. E o rapaz diz: não, ele foi tão bom para mim, se lembrou de tudo que ele fez e disse: não, mesmo que ele morra, mas atraque o navio em alguma terra e nós vamos levá-lo até o local e deixá-lo lá com uma ajuda de um dinheiro para ele começar a vida se ele melhorar. E assim eles fazem e vão embora. E Gesiel está moribundo ali, sofrendo, sozinho, até que, como as coisas às vezes costumam, quando a gente pensa que está ruim, costumam piorar, apareceu um assaltante e pegou todo o dinheiro que o rapaz tinha dado a ele, mas ele estava moribundo, ele não entendia nada, e o rapaz ficou com uma pena e o levou até uma pessoa que poderia talvez ajudá-lo para ele não morrer ali na praia sozinho. Dali, Gesiel é levado a esse senhor e do senhor ele vai até Jerusalém levar 2 companheiros que estão jogados, como Gesiel e um outro senhor. Leva e chegando lá, este homem é um daqueles que gostam das pessoas, que aceitam os ensinos de Jesus na época. E ele vai até Pedro, Tiago e João, que tem a casa do caminho, leva Gesiel até eles e eles nada perguntam, só ajudam, sem exigir nada, sem saber quem era. Como irmãos,
eles ali ajudam aqueles que aparecem e que estão renegados pela sociedade. E Gesiel vai, pouco a pouco, se refazendo e procurando entender o que aqueles homens ali faziam. Eles doavam amor, doavam mantimentos, eles doavam carinho às pessoas, eles cuidavam com tudo que podiam de melhor para as pessoas que não tinham ninguém por elas. Eram viúvas, eram órfãos, eram velhinhos, eram pessoas que eram jogadas fora e eles assim pegavam eles e cuidavam. E ele procurou entender por que eles faziam isso. Faziam porque eles eram discípulos de Jesus. E ele queria saber quem era esse Jesus. E ele se empolgou tanto com tudo aquilo que ele aprendeu, que Pedro, nas horas vagas, levava a ele os escritos, os manuscritos, né, de Levi, que é de Mateus, e ele ali estudava aquilo e cada vez mais ele se apaixonava por esse ser maravilhoso que dera tudo de si, sem esperar nada. E ele entendera que aquele rabino, que aquele homem que fora crucificado pouco antes dele ali aparecer, era alguém que era nada mais, nada menos do que o Messias, de quem os profetas falavam. Ele aceitar aquilo e começar a ajudar, a colaborar. Como o nome dele, Gesiel, era de um condenado à morte através das galés, do trabalho nas galés, ele não poderia aparecer como tal. Então Pedro resolve chamá-lo de Estevão. A partir daí, Estevão é um pregador, um orador excelente, né? E quando Saulo de Tarso sabe que na casa do caminho aqueles homens adoravam e seguiam os ensinamentos de uma pessoa, de um carpinteiro muito pobre, sem eira nem beira, Paulo ficou indignado, mas queria lá comprovar. Assistiu um estudo de Estevão e ficou admirado com a clareza, com o conhecimento daquele homem. Mas a partir daí, Paulo acha que ele vai ser uma pessoa que vai convencer muitas pessoas a mudarem de religião, a lei, né? Não iriam mais aceitar a lei mosaica, e sim desse carpinteiro que ele não sabia quem era, que era um impostor, era isso que Paulo achava. E a partir daí ele começa então a perseguição aos ditos cristãos, aqueles seguidores de Jesus. Ele chega mesmo a prender Pedro e João, Tiago, que quando ele chegava, o Tiago era mais assim farisaico, tinha algumas coisas que ele aceitava das leis de Moisés, então eles deixavam ele, que ele era amigo de uns fariseus, eles deixavam o Tiago de lado e prenderam João, Pedro e Estevão. E chegando lá, Gamaliel, que iria deixar o rabinato, ia deixar em seu lugar Saulo de Tarso, que era um rabino promissor, iria se tornar rabino. Paulo então diz que eles deviam ser mortos, apedrejados, porque eles não aceitam as leis, as verdadeiras leis de Deus. E Gamaliel, que era amigo de Pedro, que se tornara simpatizante da doutrina do Cristo,
mas que não pode dizer para todos ali, porque não dava mais tempo, ele iria sair, iria criar muita inimizade. Então ele pede a Paulo que solte eles, que eles eram pessoas que estavam ajudando os outros a tomar conta daqueles que ninguém queria, né? E Paulo diz, então Pedro e João eu solto, mas o outro não. Ele tem que pagar, né? Ele vai ser muito perigoso para as leis de Deus. E assim, pensando estar agindo corretamente, ele faz tudo para que Estevão seja apedrejado. E ele consegue o seu intento, e sempre ele está indo ver Abigail e falando para ela, olha, vai ter um rapaz que vai ser lapidado, vai ser apedrejado, e eu gostaria que você fosse como minha noiva assistir, que é uma proeza minha. Ela não gostou muito da ideia, mas ela não sabia, ela tinha que agradar o noivo. Ela disse, então eu vou nos últimos momentos, que eu não quero assistir tudo. E ele concorda. Ela fica com a irmã do Paulo e eles vão assistir o apedrejamento. Quando vai chegando perto que Abigail vê, ela reconhece o irmão Gesiel. E ela grita para Paulo, Saulo, esse é meu irmão Gesiel. Ele fica branco, mas o Estevão já estava quase que morto, né? Perdendo mesmo a vida. Ele pede às pessoas que já estava tudo pronto, consumado, ele já está morto, e traz ele para um local, e lá os dois irmãos até que enfim se encontram, né? Abigail feliz de ter visto o irmão, mas triste por vê-lo daquela maneira, e Paulo estarrecido, porque ele fora o culpado da morte do seu cunhado, do seu futuro cunhado. E dali mesmo, embora Estevão falasse para ele, olha meu irmão, seja feliz com a minha irmã, tome conta dessa minha preciosidade, ele não aceitava isso. E ele manda que Abigail volte para casa, e ele fica muitos meses sem ir lá. Mas Estevão desencarna. E Abigail fica sozinha, sem nunca reclamar nem falar para os pais adotivos, porque Paulo não aparecia mais. Quando eles perguntavam, ela dizia, olha, ele está com muito trabalho, está com problema dos cristãos, nunca disse que era o irmão dela que ele apedrejara, nunca disse nada contrário ao que Saulo fizera. Até que um dia Saulo volta a si e diz, olha, eu preciso vê-la, eu não aguento, eu a amo apesar de tudo, e nós vamos ter que superar isso. E ele vai à estrada de Jope, mas quando lá ele chega, Abigail está à beira da morte. O tempo todo, nesse tempo, ela adquirira uma tuberculose e ela está serena em seu leito de morte, mas Paulo não aceita porque ela diz que agora ela está feliz. Ela entende tudo o que está acontecendo e que ele ficasse tranquilo, porque ela acreditava em Jesus, ela acreditava na vida após a morte. E aí Paulo fica apavorado. Como que ela se convertera a esse carpinteiro? Como acontecerá isso? E ela diz, como seus pais também explicam a Paulo, que por ali, nesses meses que Paulo sumira, por ali passara um senhor chamado Ananias. E Ananias levara as palavras do mestre
levava a cura a muita gente, levava o evangelho de Jesus por onde ele passava. E ela se enternecera com aqueles ensinamentos e se convencera de que ele era o Messias. E começava então a seguir a Jesus. Só que Paulo não aceita isso. Então, Abigail desencarna e Paulo procura por Ananias. Esse Ananias que fizera com que a sua noiva bem-amada aceitasse aquele carpinteiro como Senhor Salvador do mundo, ele não aceitava isso. E ele torturara uma pessoa que ele achava que sabia onde Ananias estava. E realmente o rapaz diz que Ananias está em Damasco. É quando Paulo empreende a viagem a Damasco com 4 seguidores seus, 4 homens, e na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele e a luminosidade era tão grande que ele cai da montaria e fica cego. Mas Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é quando ele diz: Senhor, que queres que eu faça? A partir daquele momento, houve uma transformação naquele homem. A transformação como a nossa, que deveria ser de dentro para fora. Então, os homens ficam apavorados porque eles veem Saulo conversando com alguém que eles não sabem quem é, que eles não enxergam. E ele se torna cego. Aquilo é apavorante, eles acham que ele está louco e uns deles voltam a Jerusalém para dizer que o Saulo estava louco e o que havia acontecido, e um fica com muita pena de Saulo e o leva até Damasco. Jesus lhe dissera para chegar lá e procurar por Ananias, que ele lhe restituiria a visão. E o companheiro final que ali o estava levando ficou com medo da sociedade de Jerusalém achar que ele estava do lado de Paulo. Isso poderia ser muito ruim para ele. E Paulo, notando isso, faz com que ele vá embora e ele fica sozinho e cego. Ele chama o taberneiro e diz: olha, será que o senhor poderia, o dono da hospedaria, será que o senhor poderia, o senhor conhece Ananias? Todo mundo conhece Ananias aqui. Então, chame-o, por favor. E o rapaz, o taberneiro, o hospedeiro, vai e Ananias aparece meio receoso, mas quando ele vê, que Saulo está... Ele sabe quem é ele, que é o perseguidor, o grande perseguidor dos cristãos. Então, quando ele vê ele naquelas condições, ele realmente faz com que o nosso companheiro, através de um passe, da imposição das mãos, de uma prece a Jesus, que ele volte a enxergar. E quais são, então, as repercussões do encontro do orgulhoso doutor da lei com Jesus? Para os outros, ele estava louco. A repercussão na sociedade é de que ele estava louco. Mas Paulo rende-se à verdade. E é quando ali ele faz a célebre pergunta, Senhor, que queres que eu faça? E segundo as palavras de Paulo, não é mais ele que vive, mas sim o Cristo que nele habita. Será que nós podemos dizer isso um dia? Como seria a divulgação do cristianismo sem o trabalho de Paulo? Muito difícil, Jesus disse que ele iria colocar
os seus ensinamentos por toda a terra, né? Por todos os lugares pelos quais ele passasse, pelos filhos de Israel, para os filhos de Israel, para os reis, para os seus irmãos, né? E nós, meus irmãos, e quanto a nós? Quais as repercussões do nosso encontro com Jesus? Será que nós nos encontramos já com o Mestre? Será que nós já tivemos a transformação que Paulo sofreu naquela época? Ele sofreu muito. Hoje em dia é muito fácil ser cristão, é só você aceitar, mas aceitar? Será que aceitar é saber os ensinos de Jesus? Será que nós seremos os novos divulgadores do Cristo? Pode ser que sim, depende de nós, né? E quais são as nossas maiores dificuldades para viver o Evangelho? Eu acho que o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? Tudo aquilo que entrava o progresso, o nosso progresso moral e espiritual, isso é que nos impede de sermos verdadeiros cristãos, e essas são as dificuldades, porque não é uma luta que nós temos para com o nosso próximo, é uma luta que nós temos conosco, né? E aqui nós vemos também, quando o Mestre falava por parábolas, ele falava a todos nós, porque nós naquela época não poderíamos entender, né? Tanto é que Jesus dizia: olha, um dia eu vos enviarei o Consolador, né? Que vos fará lembrar tudo aquilo que eu digo agora, e vai vos esclarecer aquilo que eu não pude dizer. Naturalmente que nós sabemos, né? Que através da codificação da doutrina espírita, nós temos esse Consolador, porque é a doutrina que nos consola, que nos conforta, que nos dá um alento para seguirmos o nosso caminho. Mas lembremos da parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhes Jesus por semelhança: saiu o que semeia a semear a sua semente. E ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedregulhos, onde não havia muita terra. Nasceu depressa, mas logo que saiu, o sol entrou a queimar-se e, como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos e logo os espinheiros que nasceram com ela a afogaram. Outra finalmente caiu em terra boa. Vingou, cresceu e algumas deu grãos, né, que deram frutos a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. Dito isto, começou a dizer em voz alta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. E nós vamos entender que quem era esse semeador que saiu a semear? Ele não mandou ninguém de fora. Ele veio, né? Jesus é esse semeador. O que representa o semeador? Jesus. Ele poderia ter mandado milhões de outros espíritos, seus companheiros, seus emissários, para nos trazer os seus ensinamentos, mas ele veio e nos deu o exemplo. Nós também podemos representar os semeadores de hoje? Tudo depende de nós, se nós quisermos.
Se nós primeiro absorvermos, assimilarmos isso, né? As sementes são a mensagem de Jesus. E os diversos tipos de terrenos representam o estado intelectual e moral de cada um de nós. Cada um de nós recebe essa semente, esses ensinamentos de uma maneira. Às vezes nos deixamos entusiasmar, mas logo isso passa, né? Somos fogo de palha. Acho lindo, maravilhoso, mas é só aí. Dificilmente nós deixamos sempre as coisas do mundo tomar conta, as coisas materiais serem melhores, mais queridas por nós, e nos esquecemos daquilo, dos verdadeiros valores, né? Como anda o terreno do nosso coração? Como? Nós temos bons sentimentos, mas só sentimentos? Nós fazemos alguma coisa? Nós estamos preparados para sermos evangelizadores, para sermos discípulos de Jesus? O que fazer para favorecer a semeadura em nosso campo pessoal? Como aprender a fazer isso e como aprender a conviver com a mensagem do Mestre? Porque às vezes a gente pensa que é fácil, mas no nosso dia a dia a gente tem a hora do testemunho, né? E Emmanuel nos diz em Fonte Viva, né? Já que encontramos Jesus, busquemos agora incansavelmente a substituição de nossos sinais de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de indecisão e medo. Se não temos conosco as marcas do testemunho, pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que até a gente ame profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não nos colocamos junto dele na jornada redentora. Nós podemos amar Jesus, nós podemos ter encontrado Jesus, mas será que nós fazemos isso? Nós demos o testemunho através da responsabilidade naquilo que aprendemos, através do trabalho, né? Através do nosso aprimoramento. Aqui nós vemos o Ananias junto a Paulo, né? E Ananias diz para Paulo: o Senhor conferiu-te a tarefa de semeador. Tens muito boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura juntar as sementes ao seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e compreensão. Então, Ananias diz, quando ele cura Paulo em nome de Jesus, ele diz para ele: você é um semeador, mas para isso tem que se fazer alguma coisa, né? Então Paulo pergunta a Ananias: onde poderei obter o evangelho sagrado? Ananias dá a Paulo as escrituras, os pergaminhos com os ensinamentos, as anotações de Mateus, e Saulo recebe as anotações, debruça-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devora-os com indisfarçável interesse. Será que vai ficar nisso? Então Saulo, né, que já se transforma em Paulo, ele vai procurar o pai, os companheiros de folguedos, os companheiros amigos, né, seus, e todos eles lhes viram as costas.
Então ele vai até onde está Gamaliel, na casa de um irmão dele, e Gamaliel já foi para um retiro. E ele quer saber de Gamaliel, né? O que ele pode fazer com aquilo que ele recebeu. E o Gamaliel, bem sabemos, diz para ele, que os profetas e homens de Deus foram a lugares ermos, a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo, antes de ministrarem com êxito a vontade, a santidade da palavra. Então ele disse, olha, primeiro você tem que aprender, que foi exatamente o que Ananias havia dito para ele, né? Então você tem que aprender alguma coisa. E Saulo, então, procura ter uma profissão, já que ele não quer viver às expensas dos cristãos, daquelas pessoas boníssimas, mas que lutam com sacrifício. E o pai, antes de mais nada, ensinou a usar o tear. E ele procura nisso, né? Ele vai para o deserto de Dan, consegue um emprego, desculpe, e através do trabalho e do estudo no deserto de Dan, em que ele fica com o casal Prisca e Áquila, né, que são cristãos que foram perseguidos por Paulo, que era Saulo, e eles não dizem nada, mas acham estranho aquele homem ali, é muito diferente daquele que os perseguiu lá. Eles não o conheciam pessoalmente, mas através daqueles homens que foram lá, judiaram deles, os expulsaram de Jerusalém, e eles estavam ali, e todos os dias, depois do trabalho, eles iam estudar um pouco o Evangelho de Mateus. E Paulo, então, disse para eles, o que é isso? Vocês são cristãos? E eles ficam temerosos. E ele diz, eu também aceitei, né? E eles contam a história deles, que eles são pessoas que precisavam trabalhar, mas que foram expulsos de Jerusalém pelos asseclas de Saulo de Tarso. E ele fala, como que eu vou dizer para eles que sou eu mesmo? Mas ele toma coragem e diz para eles, e fala, vocês têm tudo para me odiar, né? O que eu fiz com vocês mesmo sem saber, né? E consegue viver assim uma coisa muito boa esses 3 anos com Áquila e Prisca. Eles também vão para outros lugares e lá eles conseguem, continuando como cristãos, e Paulo também, né? E para aprender a fazer, Paulo dizia assim, primeiro Emmanuel que nos diz que entre ele, Paulo e Jesus, havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Porque não foi um dia, 2, 3 anos aprendendo. Paulo sofreu muito, muito, até ir propagar, divulgar, né, os ensinamentos de Jesus. E Paulo dizia, eu preciso servir aquele que se dignou a arrancar-me das trevas do mal. Ele dizia isso porque ele havia entendido o que precisava, mas ele pensava assim, nós precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Ele não queria só para ele, ele queria aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele assimilou, ele queria passar para os seus semelhantes, né? E a sua mensagem, se a gente tardar a passar essa mensagem,
vai demorar ainda mais o desespero dos homens. E ele mesmo dizia, aliás, a palavra evangelho significa boa notícia, né? É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida. Ele queria isso, mas ele aprendeu. Mas como? Com o tempo ele foi sofrendo tanto e ele se via cercado de enormes dificuldades. Ele se sentia no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os seus semelhantes, porque ele diz que Jesus encheu o seu coração de energias inesperadas, que ele queria passar isso, que os outros fossem felizes com a boa nova. Só que o coração dos homens era muito duro, era muito seco para eles aprenderem tudo aquilo. Então muitos não aceitavam e por isso ele sofria. Paulo foi um dos apóstolos, né, do Mestre, porque ele se modificou, ele se negou, ele negou-se a si mesmo, ele arrependeu-se de tudo aquilo de mal que ele havia feito, ele tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Ele se modificou totalmente, né? Entre perseguições que ele sofreu, enfermidades que ele sofreu, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites, encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre, que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. O Emmanuel nos diz isso porque Paulo, realmente, quem lê Paulo e Estevão, vai entender melhor toda a luta de Paulo na divulgação da doutrina de Jesus. Gamaliel, quando o Paulo o procura, diz: não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má-fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Mas ele diz, nesse labor, porque Paulo quer voltar a Jerusalém e falar no Sinédrio, ele não tinha medo. Ele queria espalhar a boa nova de Jesus em todos os lugares. E ele falava, olha, eu vou a Jerusalém falar sobre Jesus, o Messias. E ele disse, olha, nesse labor, se topares em compreensão e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. Semeaste por lá certa confusão nos espíritos. É justo recolhas os resultados. Ele quis dizer aqui, olha, você semeou, agora você vai colher, né? O que você semeou. Você fez tanto mal a tanta gente lá, agora também você vai sofrer tudo aquilo que você fez para os outros. E o ex-rabino se modificara totalmente, porque ele fora de cidade em cidade, de lugares a lugares. Ele foi para a Grécia, o lugar que ele menos conseguiu atingir corações, no lugar que ele achava que as pessoas iriam compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Eles não eram filósofos, sábios. Foi quem menos deu trela para o Paulo, né? E ele se modificara porque ele ficara muito nos desertos, ele sofrera de todas as maneiras. Então, fisicamente, ele se modificara muito, né? Porque ele vivia com as forças, ele vivia em contato direto com as forças da natureza. E entre a solidão, as disciplinas austeras, porque ele era sempre muito rígido com ele mesmo, nessas coisas, no seu comportamento, né? E o tear também, que ele trabalhava muito, havia enriquecido realmente a alma dele de luz e serenidade. Os olhos calmos e profundos atestavam novos valores do espírito. Quer dizer que ele não era mais aquele homem do mundo, mas ele era alguém totalmente diferente, que tinha os reais valores que iriam ajudá-lo na vida dali por diante, né?
Então ele entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejava aos discípulos. Ele entendeu que o cumprimento do dever fazia com que ele fosse muito melhor, entendesse melhor, compreendesse melhor as pessoas. Então, quando ele quer começar o seu discipulado, ele pede muita orientação. E quem vem em sonho, através dos sonhos, para ele é Estevão, aquele a quem ele perseguiu, o primeiro mártir do cristianismo, né? E ele diz: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? E nós fazemos a mesma pergunta aos nossos internautas, a todos nós, né? Vamos ficar chorando sobre o leite derramado? Se erramos, se cometemos erros, quem é que não comete? Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos na Terra, num planeta de provas e expiações. Mas não vamos ficar olhando para o passado, foi o que o Estevão disse. Vá, né? Ninguém está isento de erros. E a Abigail também, o Paulo queria manter no sonho, ele queria ficar mais e mais com a Abigail. Então ele perguntava: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E ela disse: ama. Tão fácil, né? Uma palavrinha só. E ele continuou: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E ela disse: trabalha. E continuando o sonho com Abigail, ele diz: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Porque quando acontece alguma coisa que a gente faz coisas que a gente pensa que está correta e age corretamente, e bate um desânimo que parece que a gente não conseguiu aquilo que a gente planejava, né? E ela disse: espera, é a esperança de que é a paciência, de que nós podemos alcançar alguma coisa, né? Não é exatamente na hora que nós queremos. E como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E ela disse: perdoa. Olha, meus irmãos, se nós pegarmos em nossas vidas com esses 4 verbos, né, que a Abigail disse para o Paulo em sonho, nós conseguiríamos levar a vida muito melhor, mais leve, né? E aqui diz, é o quê? É amar, trabalhar, esperar e perdoar. Quão difícil é isso? São palavras pequenas, mas difíceis da gente colocar, vivenciá-las. Jesus, quando Paulo foi morto, né, por ninguém tinha coragem de matá-lo, todo mundo tinha até medo e todo mundo aceitava que ele era uma pessoa boa, mas ele já não estava aguentando mais aquilo e um rapaz, um dos soldados que foram incumbidos de matá-lo, faz com que uma espada atravesse a sua garganta e Paulo desencarna. Então, Jesus diz: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Ali estavam Abigail, Estevão e o Mestre Jesus para receber aquele homem que, a partir do momento da sua transformação, ele consegue vivenciar o Evangelho de Jesus em todos os atos da sua vida, né? Ele foi o evangelizador escolhido. E Jesus disse a Ananias, segundo um relato de Lucas, que este homem é para mim o vaso escolhido que levará o meu nome diante das nações, dos reis
e dos filhos de Israel. Isso está em Atos 9:15. Então nós vemos que ele foi realmente o vaso escolhido. E qual é a característica de um evangelizador? Olha, nós não vamos poder falar tudo, porque a gente gostaria de dizer que nesses momentos em que nós passamos pela Covid-19, né, por essas intempéries todas, em que o mundo inteiro é avassalado por temor, né, por tanta coisa boa que vem surgir dos males que nós enfrentamos, nós vemos que perder os seres queridos, né? Quantas famílias estão sofrendo e quantos amigos estão ajudando, tanto espiritualmente, né? Os amigos espirituais ajudando a todos aqueles que estão se transferindo para o plano espiritual, quanto aqueles amparando, dando força, né, coragem àqueles que aqui ficam chorando pelos seus entes queridos. Isso eu acho que é uma expiação, uma prova muito grande, porque nem mesmo ir se despedir deles a gente pode. Então todos nós pedimos a Deus por todos esses enfermos, por todas essas pessoas que estão passando, e quem sabe nós também daqui a pouco estaremos passando por isso, mas para que nos dê muita força, muita coragem, para que nós possamos superar esses obstáculos e continuarmos na certeza de que Deus sempre está conosco. A característica, o evangelizador, ele reconhece a necessidade da autoevangelização. É uma condição básica para o exercício da tarefa de evangelizar os irmãos. É claro, nós não podemos doar aquilo que nós não temos dentro de nós. Nós não podemos ensinar a ninguém se nós não sabemos, né? Então é procurarmos fazermos o melhor de nós. Tudo aquilo que está aqui, são tantos os predicados, né? Tudo aquilo que Paulo dizia, porque o Paulo, ele vivenciou com coerência a doutrina de Jesus. Porque quantos de nós pensa, sabe, ensina para os outros, mas não vivencia? Né? É a hora do nosso testemunho, é a hora que nós temos que trabalhar, e não é persistência, é perseverança, é longevidade na tarefa, né? Desempenhando-a com bom ânimo diante das dificuldades. Dificuldades todo mundo vai ter na vida. Nós não estamos aqui a passeio, mas nós vamos saber enfrentá-las com bom ânimo, né? E eu entendi, eu fiquei pensando, persistência e perseverança. O que seria a persistência? Seria aquele que não desiste dos seus objetivos. Ele continua com firmeza. E a perseverança? Aquele que não desiste com facilidade. Então, aquele que não desiste diante das dificuldades. Então, que nós sejamos esses que não desistamos da tarefa, embora nós sejamos o menorzinho dos servidores de Jesus, que nós procuremos, tendo a doutrina em nossas mãos, que nós procuremos fazer o melhor, aprender, né? Não é ensinarmos, o Paulo dizia aqui em algumas passagens que ele não se achava perfeito, mas ele
ele não pensava naquilo que tinha acontecido, ele iria modificar-se daí por diante. A mesma coisa que o Chico sempre nos falou, aquela frase dele: se eu não posso modificar aquilo que já aconteceu, que eu já fiz, não tem como modificar. Mas a partir de hoje, o início eu não posso modificar porque eu já fiz, mas o final eu posso modificar sim, né? De acordo com aquilo que eu aprendo, e não é tarde, nunca é tarde para a gente aprender coisas boas, né? Então, nós possamos colocar de lado, como nós lemos aqui a frase, olha, pondo de lado todo impedimento, aquilo que nos impede de fazermos o bem, que para fazermos o bem aparece 1000 entraves, mas que a gente possa correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Que nós possamos seguir os ensinamentos de Jesus e muitas vezes dizer assim, será que Jesus agiria dessa maneira? E isso já aconteceu muito com Chico, com Divaldo, né? Quando o Divaldo foi a primeira vez, se vocês não assistiram o filme, assistam, né? Quando o Divaldo foi a primeira vez a uma reunião mediúnica, ele viu um senhor que estava querendo que o espírito obsessor fosse expulso, fosse embora de qualquer maneira daquele senhor a quem ele estava obsidiando. E o espírito falava para ele, como assim? Eu ir embora? Você é muito bonzinho aqui, mas lá fora você age totalmente diferente daquilo que você está pedindo para eu fazer, né? Como que eu vou? Olha a autoridade moral de quem fala. E aquela senhora vem com todo carinho dizendo que ama o irmão e que ele sente esse amor nela e ele naturalmente é evangelizado, né? E deixa a pessoa que ele estava obsidiando. Olha a diferença entre aquilo que a gente faz, o que a gente sabe que é certo e o que a gente faz, e o que a gente vivencia no nosso dia a dia. Que nós possamos vivenciar aquilo que o Mestre nos ensina, porque o arado está pronto, a terra está perfeita, esperando que a gente possa agir e pegar na charrua e trabalharmos nesta seara de Jesus, que é imensa e que nós temos muito a fazer. Que Jesus nos abençoe. Vamos pedir, então, vamos fazer a nossa prece, pedindo a esse Jesus que sempre está ao nosso lado, que sempre nos auxilia, que é o médico de nossas almas, que Ele possa estar junto a todos nós, a todo o Brasil, a todo o mundo, em todos os lares, para que haja mais compreensão, para que haja mais tolerância, mais amor, Senhor. Tudo aquilo que nos ensinaste, que nós possamos vivenciar no nosso dia a dia. Que a Tua paz esteja em todos os lares, em todos os lugares e em todos os corações. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. E assim damos como encerrada a reunião desta noite. Que assim seja.